Meus irmãos e minhas irmãs, quase que às portas do Natal, passados também quase 2 meses, nós iniciamos o nosso cerco de Jericó no dia 26 de outubro. 9 semanas. Desde a primeira semana, cada dia uma intenção. Nós rezávamos e rezamos. Muitas coisas aconteceram. Muitas coisas com certeza você tem no seu coração. Desses dias todos. Se você entrou de cheio no cerco de Jericó, como foi proposto lá no início, que você fizesse uma penitência, que você rezasse mais. Muitas coisas aconteceram. É exaustivo muitas vezes. Fisicamente, espiritualmente, mentalmente, mas chegamos aqui. E ao chegarmos nesse último dia, onde a intenção é pedir a Deus uma vida pura, que tenhamos uma vida pura, nada melhor do que a companhia da Mãe, a Virgem Puríssima, como estamos ouvindo, como ouvimos no Evangelho. Estamos a 4 dias do Natal. E há 4 dias do Natal e durante toda essa semana, a própria igreja vai nos dando estes evangelhos que foram os episódios que aconteceram, que prepararam a vinda de Jesus. E hoje Maria, ao chegar na casa de Isabel e Zacarias, Maria, a Virgem Puríssima, quer nos purificar também. E por que ela quer purificar-nos? Porque não tem como celebrar o Natal impuro. Parece contraditório, mas não existe algo mais puro do que um presépio. O presépio é o lugar onde os bois fazem cocô. Era o estábulo. Sim, não era o pior lugar. Às vezes a gente tem uma visão diferente. Naquela época, no hemisfério norte, é frio. Agora estamos lá, estamos entrando amanhã no verão. Mas eles lá estarão entrando no inverno. Não deram o pior lugar para eles. Dentre todos os lugares que eles tinham, eles deram o melhor lugar para eles. Porque era o lugar mais quente. Não é assim, que às vezes a gente tem uma imagem, não tem nenhum lugar, vai para ali. Não era não. Como hoje em dia existem as casas aquecidas, naquele tempo, o que aquecia era justamente manter os animais juntos, porque o calor dos animais aqueceria toda a casa. Não deram o pior lugar. Não jogaram Maria, José e Maria às portas de dar à luz para o pior lugar. Não. Dos lugares que tinham, deram o melhor. Deram o mais puro, deram o mais quente. Por isso, Maria, nesse dia, ao visitar a sua prima Isabel, neste último dia do cerco de Jericó, quer que o nosso coração seja um verdadeiro presépio, puro e quente. Eu poderia fazer essa homilia lá no dia 24, o sentido do presépio, o sentido claro do presépio, não é o último lugar, não é o pior lugar, não. Colocaram eles lá porque era o lugar mais quente.
Era o lugar onde eles não passariam por friagem. Lembremos, inverno lá, Maria iria dar à luz, a criança viria. Precisava de um lugar apropriado para isso. Não ia ser no meio de todo mundo. Só que tem uma coisa no evangelho que nós estamos ouvindo hoje. Maria tem pressa. Maria tem pressa dessa pureza do nosso coração. Por isso que ela parte apressadamente ao encontro da sua prima. Por isso que ela tem pressa comigo e com você. Porque ela sabe muito bem que com a vinda primeira de Jesus, nós não teríamos mais muito tempo para a vinda derradeira de Jesus. Com a vinda primeira, nós não teríamos mais tanto tempo assim. E nós que estamos nessa geração não temos mais muito tempo para isso. Por isso que pedir, clamar a Deus nesse último dia de cerco de Jericó, o dom da pureza, é porque nós não temos tempo mais de brincar com as coisas que nos fazem impuros. Com os pensamentos, com as atitudes, com as respostas, com as falas impuras. Não temos mais tempo. E por isso que Maria parte apressadamente. E parte apressadamente por quê? Pureza é um dom do Espírito de Deus. Ela tem pressa para levar este dom. Por isso que vai dizer que Isabel, ao ouvir a saudação, ficou cheia do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos purifica. É o Espírito Santo que tira de nós tudo aquilo que nos afasta de Deus. Ele arranca de nós toda a muralha que nos separa de Deus. Isabel fica cheia do Espírito Santo, porque essa é a pressa de Maria. A pressa dela é de nos fazer puros. Mas ela sabe que só seremos puros se formos cheios do Espírito Santo. Só estaremos preparados para a derradeira vinda de Jesus se formos cheios do Espírito Santo. Só estaremos atentos aos sinais que acontecem se formos cheios do Espírito Santo. Nós nos tornamos muito insensíveis a isso, egoístas a isso. Olhamos para o nosso dia a dia. Parece que nós, ao irmos à missa, ao ouvirmos uma homilia, parece que a gente fica aqui no momento como que quase que um submundo da vida. O que importa é o mundo lá fora, não é esse aqui dentro. Na sua vida o que importa é o que está lá fora. É o que você vive lá no dia a dia, porque lá estão as suas preocupações, lá estão as suas metas, lá estão os seus projetos, lá estão os seus sonhos, lá estão quem realmente você ama. Parece que a gente vive assim. É um recorte do nosso dia, vou à missa, mas pronto. Depois eu tampo aquele recorte e sigo a minha vida normalmente. Nós andamos dessa forma. E Maria tem pressa para nos fazer puros. Maria tem pressa para nos fazer puros como o presépio. Maria tem pressa para nos levar o Espírito Santo como levou a Isabel. Isso aqui não é um recorte da sua vida. Deveria ser o principal da sua vida. Não é um recorte que eu faço no meu tempo, aí eu vou me organizando assim para poder ir. Eu tenho que ir, porque afinal de contas eu me comprometi a ir. Eu quero ver quinta-feira que vem quem vai estar aqui. Quem vai estar aqui amanhã, quem vai estar aqui sábado, quem vai estar aqui domingo. É um recorte da minha vida e aí eu vou, faço, pronto, cumpri o preceito, graças a Deus. Cumpri as 9 semanas, graças a Deus. E amanhã? E amanhã?
Maria tem pressa comigo e com você. Sempre que eu olho para essa passagem, eu fico pensando uma mãe quando acorda atrasada para levar o filho para a escola. Quem é mãe aqui já viveu essa experiência. Anda, menino, deixa de lerdeza! E quando é o pai, então, para arrumar o cabelo da filha, Ave Maria. Quando é o pai para arrumar o cabelo da filha. Durante um tempo eu trabalhei na nossa escola lá em Cachoeira Paulista. E era visível quando era a mãe que cuidava do cabelo da filha e quando era o pai que cuidava do cabelo da filha. Quando a filha chegava daquele jeito, eu falava, sua mãe não estava em casa, né? A coitadinha não entendia nada, mas era visível. Teve uma história de um casal que a esposa teve que ir passar não sei quantos dias, agora não me recordo, mas passar não sei quantos dias com a família dela, porque o pai estava doente, depois o pai veio a falecer e tudo, eles não moravam ali, a família dela era do Nordeste. Mas no final daqueles 20 e poucos dias, tinha tanto nó no cabelo da filha. Coitada daquela menina. Depois eu até falei, Néia, o que aconteceu com o cabelo da sua filha? Pois é, padre, eu perdi o meu pai e quase perco o cabelo da minha filha. Eu vejo Maria com pressa, desse jeito, porque nós somos lerdos, acordamos atrasados, estamos acordando em atraso o tempo inteiro, a vida inteira, estamos correndo contra o relógio. E por isso que Maria tem pressa, não porque ela tem que chegar, mas porque nós é que atrasamos. Preste atenção no que eu vou dizer, na analogia que eu vou dizer. Nós é que estamos atrasando Maria, por isso que ela tem pressa. Tem pressa de nos levar o Espírito Santo. Tem pressa de nos visitar. Olha o que Isabel diz, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Ah, se nós nos deixássemos visitar por Maria, ao olhar para ela, ao contemplá-la, não termos somente a devoção de rezar o terço, não, de termos uma verdadeira espiritualidade filial com ela. Se ela é a Virgem puríssima, ela vai pegar na sua mão e te levar à pureza. A pureza de pensamento, de visão, de audição, de coração, de palavra. Mas deixa ela te visitar como ela visita hoje a sua prima Isabel. Ela tem pressa de te visitar porque nós estamos atrasando a vida dela. Analogicamente falando, para eu não cair numa heresia. Ela tem pressa porque nós a estamos atrasando. A nossa lerdeza está atrasando a vinda de Jesus, e isso é teológico. Porque é Pedro que vai falar isso na sua carta. O Senhor está agindo com misericórdia, por isso que Ele ainda não veio para acabar com tudo. Nós estamos atrasando a vinda do Senhor, por isso que Maria tem pressa em nos trazer o Espírito Santo, pressa em nos visitar, pressa em termos a fé que ela teve. Ela disse, a Isabel disse, bendita aquela que acreditou, pois se cumprirá tudo que o Senhor lhe prometeu. Como é que vai a tua fé? Tenha pressa de purificá-la. O que você faz com tudo que te acontece? Tenha pressa em transformar tudo que te acontece em grandes visitas de Deus. Onde está Deus dentro de você? Tenha pressa em se tornar um grande amigo, uma grande amiga do Espírito Santo. Cada um de nós aqui, filhos de Maria,
ao encerrarmos este cerco de Jericó com São Miguel Arcanjo, nada melhor do que encerrarmos com ela, a rainha dos anjos, a Virgem Puríssima, e tantos títulos que ela tem. Porque daqui a 4 dias, um menino nascerá. Daqui a 4 dias, num presépio que não é o pior lugar. Mas dentre os que tinham, era o melhor que tinha. Melhor que o presépio, só a casa deles, mas eles não estavam na casa deles, eles moravam em Nazaré e estavam em Belém. Quantas vezes nós carregamos sentimentos impuros, pensamentos impuros, atitudes impuras. Volto a dizer, não só contra o 6º e o 9º mandamento, mas quando nós queremos mal a alguém, nós pecamos também contra o mandamento que diz, não matarás. Quando nós cobiçamos alguém, quando nós cobiçamos alguma coisa, quando nós não nos satisfazemos com o que temos, quando nós choramingamos pelos cantos, quando nós queremos terceirizar o que nos acontece colocando a culpa nos outros, quando terceirizamos o que nos acontece culpando os outros, eu estou pecando contra o 1º mandamento, porque eu estou colocando o que os outros me fazem acima daquilo do que Deus me faz. Então eu não estou amando a Ele sobre todas as coisas. O que é que te faz impuro neste dia? Peça à mãe, porque ela tem pressa de cuidar de você. O que é que te faz impuro? Peça à mãe, porque ela tem pressa de cuidar de você. Hoje, ao encerrarmos o nosso cerco de Jericó, quantos motivos de celebração nós teríamos? E temos. Mas ainda precisamos continuar caminhando. Por isso que não é apenas um encerramento e pronto, basta. Não. É proposital que neste último dia estejamos pedindo para uma vida pura, por uma vida pura. Porque não adianta termos vindo as 9 semanas, não adianta termos rezado todos os dias por cada intenção que nós rezamos e continuarmos pessoas impuras. Com pensamentos, com atitudes, com atos. Maria tem pressa. E nós estamos atrasando ela. Do jeito que você está, a morte chega e não espera você se arrumar. A vida é um constante movimento ao encontro da nossa partida. Só que quando essa partida chega, você pode estar do jeito que estiver, ela chega e te leva. Só que nós não sabemos quando é esse dia. Por isso a pressa de Maria, porque ela também não sabe. Nem o próprio Jesus no Evangelho diz que ele sabe, isso só o Pai é que sabe. Quando será esse dia? Quando será a segunda e derradeira vinda de Jesus? Nós não sabemos. Sabemos que o mundo precisa disso. Mas quanto mais adiamos a nossa mudança, quanto mais adiamos a nossa purificação, mais atrasamos isso. Por quê? Diz a carta de São Pedro, porque ele tem paciência e ele não quer deixar ninguém de fora. Que neste último dia do cerco de Jericó, você possa olhar para as 9 semanas que nós vivemos
seja você tendo vindo ou não, e possa fazer uma grande purificação na tua vida. Lá no começo do cerco de Jericó, quando Deus me colocou ao coração, que era um cerco de Jericó para nós, não precisava chamar padres de fora. Você teve que me aguentar durante esses dias, e eu também, eu estou cansado de me ouvir. Tirando a missa da quinta-feira, as outras missas eu mal faço homilia, porque eu já estou cansado da minha voz. Se você está, imagina eu. Mas eu me amo, se você não se ama, o problema é seu. Mas quando lá no começo, eu convoquei a paróquia Santa Cândida, os paroquianos, os membros de pastorais, todos para que pudessem acompanhar este momento, era para que nós pudéssemos chegar nesse dia. Porque era para nós purificarmos, para que nós pudéssemos rezar pela nossa purificação, na nossa história. E quanta coisa foram surgindo na nossa história que precisavam de purificação. No nosso coração, sede de todos os sentimentos. Porque quantas coisas nós precisamos ainda purificar os nossos sentimentos, o nosso coração, de sentimentos ruins que nós carregamos. Mas também precisávamos purificar o terreno deste lugar. Quantas pessoas que partilharam comigo situações dificílimas neste tempo. Nossa irmã Regina, a Sofia. Quantas vezes nós podemos até ter sido enganados, ou quase nos enganamos. Vários de vocês que estão aqui à minha frente. Enganados nos sentimentos. Enganados nas propostas. Quantos de nós tivemos lutas e nós nem percebemos? Mas o Senhor nos fez mais que vencedores. Testemunhos teríamos muitos. Testemunhos teríamos muitos. Lembram quando eu falei para você lá no comecinho, no segundo dia, no terceiro dia, que você rezasse por duas intenções que eu tinha? Pois é. Elas ainda não estão prontas. Mas eu creio que elas estarão. Uma delas é a da Regina. Nossa irmã que é coordenadora da música. Que esteve substituindo a Paulinha no primeiro dia. Porque a Paulinha não pôde estar no primeiro dia. E de lá para cá, ficou internada e teve várias complicações psíquicas. Voltou para casa domingo à noite. Eu dei graças a Deus, porque era na última semana. Mas hoje, de novo, ela passou por uma situação muito complicada. Mas eu creio. Ainda não está como nós queremos que ela esteja. Aqui eu poderia falar de tantos outros, mas não vem aqui ao caso relatar todas as situações. Porque não acontece no nosso tempo. Por isso que nós deveríamos aprender que não é apenas as 9 semanas, não são apenas as 9 semanas.
Muita coisa pode acontecer nas 9 semanas. Mas a Regina prova para mim, para você, que não é um começo, meio e fim, porque eu não sou portador do tempo. Por isso eu disse, quero ver quem estará aqui quinta-feira que vem. E na outra, e na outra, e na outra, e amanhã, e depois, e depois, e depois, e depois. Porque não é porque Deus não fez dentro das semanas que eu determinei, 9, que Ele vai se ajoelhar diante de mim e se submeter a mim. Não, não é. Eu é que preciso ter pressa na minha mudança, como Maria. Eu é que preciso ter pressa de clamar aos céus a pureza que vem pelo Espírito de Deus, que vem pela visita de Maria, que vem pela fé que Maria teve. Ao terminar o evangelho de hoje, Isabel diz isso, para provar a mim e a você, que não é no seu tempo, mas é pela fé. Feliz aquela que acreditou, pois o Senhor vai cumprir tudo que lhe prometeu. Mas não significa que vai cumprir no meu tempo, da minha maneira, da minha vontade. Não. Como eu queria que a Regina estivesse aqui hoje. E eu creio que muitos de vocês. Mas não está. Ontem, quando fui levar a Eucaristia para ela, eu até falei, acompanhe pela transmissão. Mas com a situação que aconteceu hoje, nem sei se ela está acompanhando. Para dizer a mim, continue rezando. Tenha ainda mais pressa em mudar de vida. Tenha ainda mais pressa em se tornar uma pessoa melhor. Tenha ainda mais pressa em se tornar uma pessoa mais convertida. Por quê? Porque eu posso, inclusive, partir para a eternidade antes da Regina. Quem é que nos garante que nós vamos terminar 2023 nesse mundo? Ninguém. Ninguém nos garante. Com a Virgem Puríssima, a Rainha dos Anjos neste dia, peça o dom da pressa, para deixar de ser lerdo, para deixar de adiar as coisas, para deixar de querer que os outros e até mesmo Deus façam as coisas para você. Tenha pressa nas suas coisas e aprenda com ela, que é pelo Espírito de Deus, que é pela visita dela e pela fé dela, que o nosso coração será purificado. Purificado até mesmo daquilo que nós queremos, como estou dizendo da Regina. Como eu queria que ela estivesse aqui. E como eu quase me revoltei quando eu recebi a notícia que hoje ela deu uma queda no estado de saúde dela de novo. Questionei Deus, Senhor! E aí aquela resposta bem maleável, bem tranquila de Deus, é no meu tempo, não no seu. Tenha pressa com as suas coisas, mas nas minhas é no meu tempo. Mas eu creio que ela vai voltar para este ministério. Eu creio que tudo que você partilhou comigo, e vocês também, tudo é no tempo de Deus. Nós começamos uma quinta-feira. Na sexta-feira, chegou a primeira notícia.
falar qual é. Mas a primeira pancada foi um dia depois. Aconteceu quando estava aqui na missa. A pessoa não estava aqui na missa. Mas a notícia chegou no dia seguinte do que tinha acontecido. A pessoa ainda está meio que capengando por aí. Mas eu creio que não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Mas eu preciso ter pressa. Com o meu coração. Por isso, aprendamos com ela a ter pressa. E deixemos de adiar os planos de Deus na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.